E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo por aí. Deixa eu ver, acho que tá meio torto aqui, mas enfim, tá dando tudo certo. Vamos falar um pouquinho aí, fazer um giro de notícias sobre o Cruzeiro, né? O que tá acontecendo nessas últimas horas. Vou só ver se vocês chegam por aqui, se tem alguém vendo essa live. Se tiver, por favor, que fale algo aí nos comentários para que eu saiba que estamos ao vivo, que tá tudo funcionando bem, como tem que ser, né? Tem gente ou não tem? Tem. Agora tem. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos então a mais um giro de notícias sobre o que está acontecendo com o nosso Cruzeiro aí nas últimas horas, tá? Sem muita enrolação, vou começar aqui com o assunto do zagueiro Kaká, né? Que ontem rolou um papo aí de que tem o interesse do CSKA Moscou da Rússia na contratação do jogador, porém a própria notícia, né, a apuração do Thiago Matar do Super Esportes fala o seguinte: existe a expectativa de que chegue uma oferta ao Cruzeiro no valor de 4 milhões de euros. O que significa isso? Que não tem uma proposta. É uma sondagem, né? Mas não há uma proposta oficial, não tem nada no papel nesse momento, então não tem proposta para a saída do Kaká, ok? Vamos lá, 4 milhões de euros por ele. É um bom valor? Na minha opinião, não. Simplesmente porque o Cruzeiro só tem 60% dos direitos econômicos do atleta e se a gente vende esse jogador por 4 milhões de euros, 60% seriam 2 milhões e 400 mil euros, que dá um pouco mais de 11 milhões e 300 mil reais pela cotação de hoje. Eu acho que esse valor é muito baixo pela qualidade do jogador e entendo que se o Cruzeiro segura essa venda do Kaká até o meio do ano, porque ali em junho e julho abre o mercado europeu e outros clubes europeus certamente vão ter interesse na contratação dele. Aí o que você pode ter? Concorrência, né? E a concorrência faz o preço subir. Então eu não venderia o Kaká nesse momento, acho que ele é um jogador que vale muito mais do que 4 milhões de euros e com o Cruzeiro recebendo apenas 2 milhões e 400 mil, é um valor muito baixo para a gente abrir mão de um zagueiro que hoje é um titular quase incontestável. É um zagueiro de muita qualidade técnica e de muita margem de evolução. Eu não venderia por essa proposta, mas é importante destacar. A proposta, efetivamente, ela ainda não chegou ao Cruzeiro, tá? Pode ser que chegue, e se chegar eu nem duvido que vendam, porque a gente sabe que a situação financeira do Cruzeiro é horrorosa, tá? Mas até o presente momento não há novidade sobre isso, é apenas uma sondagem que o CSKA Moscou fez, não tem nenhuma informação de oferta oficial, ok? Outro zagueiro, Dedé. Reunião realizada na segunda-feira, né, também conhecida como ontem na Toca da Raposa, o Cruzeiro deu ao jogador aí mais 30 dias, tá, de liberação dos treinamentos. Ele vai fazer então a recuperação física, né? Ele que se lesionou aí no final da temporada passada, seguirá fazendo sua recuperação física no Rio de Janeiro. Informação que tem inclusive no Super Esportes é de que o Dedé já está 100% recuperado, tá? Ele não tem mais problema físico, ele precisa apenas pegar forma, né, e tudo mais, entrar em uma forma ali, um nível de competição, mas a lesão dele já está curada, tá? Fato é que o Dedé, então, é um jogador que não vai continuar no Cruzeiro, a gente já sabe disso. Ele foi o primeiro a pedir para sair, né, no momento que o Cruzeiro foi rebaixado, só que até agora ele e seus agentes não tiveram a competência de arrumar um novo clube para ele, né? Nenhum time está disposto a pagar o que ele recebe no Cruzeiro, ele não quer aceitar a readequação salarial para continuar no clube também. Então a gente segue em compasso de espera, tomara que nesses 30 dias consiga chegar-se a um acordo, né, para que o Dedé vá jogar em outro clube, que o Cruzeiro pelo menos não tenha mais prejuízo com esse atleta, mas nesse momento o jogador fica então mais 30 dias liberados das atividades. Vai ser remunerado ou não vai? Sinceramente não sei, até porque o Dedé não recebe salário há algum tempo, né, há vários meses, então não há nem como se negociar muito sobre isso, tá? Fato é que então 30 dias de liberação para o Dedé e certamente deve ter assinado ali algum termo, né, abrindo mão do salário nesse mês, porque a situação que o Cruzeiro está hoje, eu duvido muito que o clube tenha falado, não Dedé, pode ficar aí mais 30 dias de boa, aí depois se você resolver entrar na justiça, a gente te paga esses 30 dias. Eu acho que o Cruzeiro não é tão idiota assim para fazer isso, tá? Então vamos aguardar e ver se ele consegue finalmente arrumar um clube, né? Porque na hora de bailar, de pular de palcos e dar sarradas no ar, ele estava muito bem. Mas para jogar não está disponível, não quer negociar para ganhar menos, não quer fazer nada, né? E aí ninguém também está disposto a pagar o absurdo que ele ganhava para lá de 700 mil reais por mês.
A respeito do volante Ederson, tá? O jogador assinou hoje, terça-feira, a sua rescisão de contrato com o Cruzeiro, assim como o atacante David, né? O David, na verdade, já tinha conseguido a liberação na justiça, né? Então ele já está jogando pelo Fortaleza, até fez gol recentemente, olha só. Todos ficamos surpresos com isso, mas a questão é que o volante Ederson, então, rescinde seu contrato. E o que foi fechado nesse acordo, tá? Vamos lá. As duas ações na justiça são retiradas, tanto do David quanto do Ederson. Somadas, essas ações poderiam gerar uma dívida de até 30 milhões de reais para o Cruzeiro, então é uma dor de cabeça a menos, né? Além disso, o Cruzeiro recebe 2 milhões e 700 mil reais pelo negócio, o perdão sobre salários e direitos trabalhistas atrasados dos dois atletas, tá? Um valor que já estava aí na casa de 1,5 milhão de reais que o Cruzeiro devia para Ederson e David, não vai ter que pagar mais. E além disso, uma dívida que o Cruzeiro tem com o André Cury de quase 2 milhões de reais, que estava na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Essa dívida também é encerrada, ou de certa forma tem o perdão da dívida, né? Por causa do empresário. Então é mais um montante aí que o Cruzeiro não vai ter que pagar, por isso mesmo já é algo interessante. Então, a partir de agora, a gente pode afirmar David e Ederson não tem mais nenhum tipo de vínculo com o Cruzeiro, novela encerrada, o David já definiu seu futuro, vai continuar no Fortaleza, e o Ederson está livre para assinar com qualquer outro clube. Tinha o papo de Bahia, né, outros clubes interessados, que seja feliz, triste, que morra, esteja vivo, não importa, a partir de agora não estão mais vinculados ao Cruzeiro, e isso sim é o que nos importa, né? Tchau, sabe? Outro meio-campista, Robinho, foi liberado pelo departamento médico para a transição, né, para a parte de aprimoramento ali de condição física. E essa notícia é interessante porque, segundo o médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, o Robinho só deveria estar, né, nesse estágio atual, pelo programado, daqui a 4 semanas. Então a recuperação dele está sendo bem melhor do que o esperado, ele está evoluindo muito bem, está na preparação física. No caso dele, eu acho que essa preparação física vai ser um pouco maior, né? Por exemplo, ontem eu falei sobre o Thiago, centroavante que foi liberado depois de uma lesão muscular. Pode ser que o Thiago, em questão de uma semana, já esteja de volta treinando com os companheiros, relacionado para jogos, mas com relação ao Robinho, isso deve demorar um pouco mais, porque lesão de joelho, né, de ligamento é uma coisa muito grave, tem que ter muito cuidado aí nesse retorno às atividades mais fortes, até para não haver um agravamento de lesão. E é importante que o Robinho esteja recuperado, seja para jogar pelo Cruzeiro, seja para ir para outro clube, né, para a gente poder negociá-lo, porque certamente é um atleta que tem mercado. É isso. Com relação a Rogério Micali, tá? O profissional foi oficializado hoje pelo Cruzeiro como o treinador do time sub-20, tá? O Micali teve uma passagem de destaque pela seleção, né? Ele esteve aí na seleção brasileira sub-23, que ganhou a medalha de ouro nas últimas Olimpíadas. E o que dizer do Micali? Eu dei uma pesquisada no histórico dele aqui, qual é a carreira desse sujeito, tá? Vamos lá. O Micali, ele apareceu como treinador na base do Figueirense, tá? Foi o primeiro destaque dele. Ele ganhou 2 vezes o Campeonato Catarinense Sub-20 e ganhou a Copa São Paulo em 2008, tá? Esse bom trabalho, né, o credenciou ao Atlético Mineiro, nosso rival, onde ele trabalhou na base lá no Sub-20 de 2009 a 2015. Ele ganhou 2 vezes a Taça BH e outras 2 vezes o Campeonato Mineiro Sub-20, certo? A partir daí, 2015, ele foi também convidado para trabalhar na seleção sub-20, tá? E, por tabela, assumiu também a seleção brasileira sub-23 na disputa das Olimpíadas. Ganhou a medalha de ouro daquele jeito, né? Que a gente lembra. O Brasil contra adversários muito mais fracos, ainda teve um suador, quase não ganha do time C da Alemanha, né? O Brasil empatou jogos, enfim. Aquela Olimpíada ali o Brasil ganhou porque tinha que ganhar mesmo, porque não foi um bom trabalho, convenhamos. Mas aí no final das contas, né, ele foi mandado embora pela CBF porque não conseguiu classificar a seleção sub-20 para o Mundial em 2017, né, para o Mundial sub-20. O Brasil não disputou porque ficou em 5º no Sul-Americano, né, um desempenho ridículo. Então ele passou no profissional do Atlético em 2017, sem sucesso nenhum. Depois passou em 2018 no Paraná Clube e no Figueirense. Paraná Clube ele participou da campanha de rebaixamento, né? E no Figueirense também foi apenas uma vitória em 12 jogos, salvo engano. Então, assim, no futebol profissional a gente pode dizer que o Rogério Micali foi um absoluto fracasso, tá? Agora, quando a gente olha para a carreira dele em futebol de base, eu acho que ele é um cara que tem um
currículo respeitável na formação de jogadores. E tem muito profissional que é assim, o cara é muito bom para trabalhar com base, mas no profissional ele não consegue entregar, né? Ele não desempenha da forma que se considera o ideal. Então, na minha opinião, acaba que o Micali, para treinar o sub-20, ele é uma boa, principalmente porque ele não é retranqueiro como a maioria dos técnicos que tivemos lá recentemente. O Emerson Ávila era um treinador bem baixo astral, né? Inclusive foi demitido essa semana aí do Vila Nova. O Ricardo Rezende, né, que até passou também pelo Atlético, era o treinador do nosso sub-20. Era muito Mano Menezes pro meu gosto, né? Muito retranqueiro. O Célio Lúcio, que trabalhou no final do Brasileirão aí, sub-20 na temporada passada e na Copinha esse ano também. Um treinador de pouco repertório ofensivo. O Rogério Micali já tem características diferentes, tá? Então vamos torcer para que faça um bom trabalho aí. Acho que a gente tem que dar um tempo também para ele botar a filosofia dele de jogo, mas acredito que pode funcionar bem. Eu gostei até da aposta e imagino, né, que o salário dele esteja aí um salário bem adequado para o sub-20, até porque o 2019 dele foi sem clube, né? Então ele não é um cara que estava cheio de mercado assim, e é importante, isso pode ser mais uma oportunidade para ele também se recolocar no mercado, assim como o Cruzeiro, que precisa se reestruturar nessa temporada. E sobre o Marcelo Moreno, que eu tô vendo um monte de gente enchendo o saco ali. Fala sobre o Moreno, porra, não sei o que. Vamos falar então o que sobre o Marcelo Moreno? A novidade é que não tem nada novo, definitivo, nada concluído, nada certo, tá? O que está dependendo para o Moreno vir para o Cruzeiro? A liberação dos chineses. Já saiu a liberação dos chineses? Ainda não. Mas eu resolvi falar sobre ele porque, para quem acredita em Jaircy Carvalho, né, esse jornalista está cravando aí que o Marcelo Moreno vai ser oficializado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira, também conhecida como amanhã, dia 12 de fevereiro, ok? Enfim, eu não acredito em Jaircy Carvalho, mas vamos trazer a informação, né? Porque tem quem acredite. No Globo Esporte cita uma coisa que eu acho importante destacar, é que o Marcelo Moreno vai abrir mão de quase 50 milhões de reais se realmente fizer a rescisão amigável com o clube chinês. Por quê? Como ele tem um salário na casa de 2 milhões de reais por mês, restam 2 anos de contrato, né? Então isso aí dá quase 48 milhões de reais até o final de 2021, que ele estaria disposto a abrir mão para retornar ao Cruzeiro com um salário muito mais baixo que isso, aproximadamente 1/10 desse valor. Se isso realmente acontecer e o Marcelo Moreno volta para o Cruzeiro numa temporada de Série B, nessa dificuldade que a gente está, ganhando tão menos assim, vai ser uma prova cabal de que o cara realmente tem uma grande gratidão pelo Cruzeiro, né? Por mais que ele tenha jogado no Vitória antes de jogar aqui, o Cruzeiro foi o clube que o lançou para uma carreira internacional. Então, certamente, ele tem essa gratidão e sempre teve uma relação muito boa com o clube e com a torcida, tá? Mas, assim, é interessante porque o Marcelo Moreno, ele é muito cobrado no que diz respeito a ser meio marqueteiro, né? E sempre foi mesmo, a gente sabe que ele é. Ele sempre faz questão de jogar pra galera, de botar o nome dele em evidência. Tá errado? Claro que não tá. Tanto que em todos esses anos aí, ele jogou no Cruzeiro em 2014. A gente está em 2020 e ninguém esqueceu dele. Toda hora o nome dele está sendo lembrado. Então o trabalho que ele faz é correto nesse sentido. Mas até o momento, tá, não temos uma novidade efetiva. Ele ainda não conseguiu a liberação dos chineses, não há garantia de que vai ter essa liberação e a gente tem que aguardar o que acontece. Assim, eu acho que o Jair se chuta tanto e ele fala tanta mentira que eu tô torcendo muito para ele acertar uma, sabe? Não vou me enganar, continuo não me enganando e não criando expectativa exagerada. Mas como já falei em vídeos anteriores, gostaria muito que o Marcelo Moreno viesse, porque tecnicamente é um jogador que pode nos ajudar, tem muito a agregar, especialmente porque tem um jogo aéreo muito bom, né? Que hoje é uma carência do nosso setor ofensivo, tá? E por fim, falar um pouquinho sobre o time feminino do Cruzeiro, né, que estreou com vitória ontem no Campeonato Brasileiro, ganhamos por 1-0 do São Paulo, o jogo foi lá no Sesc Venda Nova, e foi uma pedreira do caralho, viu? Até porque a arbitragem deu uma roubada, né, inventou um pênalti pro São Paulo, mas a goleira do Cruzeiro fez uma grande defesa, e o nosso gol foi marcado pela Vanessa, um gol também muito bonito, chute cruzado. Para quem quiser ver melhores momentos, lances do gol, tem tudo no Twitter, tá? Que é quem faz a transmissão, né? O Twitter BR Feminino, que é o endereço. Você pode acompanhar lá os gols, melhores momentos da partida, tem tudo lá. E as meninas deram sangue e foram muito bem aí para conseguir esse resultado, tá? Cada pontinho é muito importante, né? Até porque o time acaba de subir para a primeira divisão e precisa realmente somar o máximo de pontos possíveis para fazer no mínimo uma campanha segura e continuar na primeira divisão. Beleza?
Galera, é isso. Vou dar uma olhada no Twitter para ver se tem algo novo aqui nos últimos minutos. Quem quiser mandar um superchat aí, eu agradeço, né? E dou uma prioridade para ler a sua mensagem também, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, nada novo. Micali já falei, Ederson já falei. Moreno já falei. É isso, meus amigos. Sobre a entrevista do Wagner Pires de Sá, sinceramente, nada a comentar, nada a discutir. Wagner Pires, Itair Machado e Serginho são pessoas que a gente simplesmente espera que a justiça os cobre pelo que fizeram no Cruzeiro, tá? Porque a palavra deles não tem valor nenhum. O que falaram ou deixaram de falar não tem a menor relevância para o momento do Cruzeiro. Meus amigos, nada muito novo nos últimos minutos, tá? Vou dar uma lida aqui nos super chats dos senhores, então. Tá. O Cauã Vitor mandou uma moeda aqui, mas não mandou nenhuma mensagem. Obrigado aí, Cauã. E o Sávio, o Brabo, pergunta: qual jogador você sente mais saudade? Salve para Brasília. Um salve para o Sávio, tá? Quase um trava-língua aí. Obrigado pela mensagem. Um abraço a todos os cruzeirenses de Brasília. Bicho, assim, o melhor jogador que eu vi com a camisa do Cruzeiro foi o Alex, né? Então ele certamente seria um jogador que eu gostaria muito de ver de volta no Cruzeiro, mas ele não joga mais. Entre os jogadores em atividade, né, um que eu gostaria que voltasse ao Cruzeiro é o Everton Ribeiro. Não vai acontecer tão cedo, né? Tá muito bem no Flamengo, mas é um cara que eu gostei demais da passagem dele por aqui. Eu gostava muito de ir ao Mineirão, né? Você simplesmente ir ao Mineirão sabendo que tem o Everton Ribeiro em campo, porque ele é um jogador que pode fazer uma jogada surpreendente, um golaço, e ele foi um cara que realmente marcou época aqui no Cruzeiro, até pela geração boa que tinha, os títulos que a gente conquistou naquela época, tá? O LC Soares pergunta se o Pogba seria um bom banco para o Maurício. LC, acho que não, acho que o Pogba poderia jogar um pouquinho mais recuado, né? E o Maurício um pouco mais adiantado ali. O Pogba cairia bem ali no elenco do Cruzeiro. O problema é que hoje o Pogba, ele talvez o preço, né, dele, o passe dele, custe mais que o elenco do Cruzeiro inteiro, né? Tem esse pequeno problema aí que inviabiliza o negócio. Mikni Fassis falou: a decisão já está tomada e falta apenas acertar questões financeiras da rescisão com os chineses, segundo o Yahoo Sports. Então, Mikni Fassis, isso significa que falta tudo. É o que eu falei no vídeo de ontem, né? Falta só a liberação do clube chinês, ou seja, falta tudo. Não adianta nada você chegar a um entendimento com o atleta se não houver a saída do atleta do seu clube. Ele tem 2 anos de contrato na China e ele só virá para o Cruzeiro se chegarem a uma conclusão com o clube, né? O Shijiazhuang Everbright. Eu li tanto o nome do time que eu até aprendi a falar. Acho que estou falando certo, né? Se estiver errado também, paciência. O Thiago Games pergunta se eu acho que o Moreno seria um bom reforço. Sim, já falei em outros vídeos, acho que ajudaria bastante. O Humor e Gambiarras falou que o Ederson passou na sede e ele viu o vídeo daquele ingrato. Tomara que o Cruzeiro nunca mais negocie com o Cury. Bicho, certamente vai continuar negociando. O André Cury é um empresário forte aí no meio, né? E aquele negócio, já conseguiram chegar a um acordo aí num caso muito complicado. Acho que daqui para frente a tendência, né, é que se retome as negociações, mas é aquela coisa, né? Se a gente não tiver não tiver dando dinheiro para empresário, né, como a gente suspeita que aconteceu, já tá bom, né? Se fizer negócio certo, negócio justo, qualquer empresário pode fazer um bom trabalho, mas o Cruzeiro tem que ter pessoas que zelem pelo Cruzeiro, né? Porque antigamente as pessoas que trabalhavam pelo Cruzeiro, elas só queriam tomar o dinheiro do nosso clube, né? Então, quer dizer, tava todo mundo contra nós, pô. O Kaique Bastos pergunta do Kaká. Eu já falei no início do vídeo, não há proposta efetiva pelo Kaká, apenas uma expectativa de que chegue uma proposta. Ou seja, até o momento nada garantido, né? O Alan Vitor pergunta se o Robinho não pode ser o 10 nessa temporada. Poder pode, Alan, mas eu acho que depende muito mais do Robinho querer do que qualquer outra coisa. Qualidade para ser esse meio atacante central ali ele tem, né? Até acho que é a melhor posição para ele, porque jogar pelo lado é impossível para o Robinho, um jogador que já tem uma idade avançada, enfim, não é o ideal, não.
Não, as perguntas que estão vindo são basicamente os assuntos que eu acabei de falar na live, né? Então, complica. O Marlon Dionísio Araújo pergunta se tem alguma novidade sobre o shake. Não, nada novo sobre o tal shake, tá? O Mr. Satan está perguntando, você lava o boné? Lavo, cara. Lavo quando precisa, né? Mas nesse momento eu acho que ele tá bem. Tá jovem, tá limpo, tá cheiroso, tá tudo certo. Amigos, é isso, né? Ninguém tá querendo perguntar nada de relevante, só perguntando assuntos que eu acabei de falar na live. Então, não tem por que continuar, né? Só dar um último F5 aqui. É o Marco Antônio, que foi lá um entrevistado do Cruzeiro hoje, né? Tal, entrevista, né? Até mais legal do que a maioria, né? Que a maioria das entrevistas coletivas costuma ser um belo porre, né? Mas a dele foi até tranquilinha. E é isso então. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos então que comentaram, obrigado a quem mandou uma moeda também. Para quem reclama que as lives são longas, vamos começar a fazer live mais curta aqui agora pra gente ver se para com as reclamações, né? Vamos ver que se dá tudo certo, tá bom? Agradeço então a todos que acompanharam, a todos que ainda verão esse vídeo aí no decorrer do dia e um abraço, né? Até o vídeo de amanhã. Valeu!